A leitura que eu vou fazer no dia de hoje está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, o apóstolo do amor. João, capítulo 6. Amém? Vamos ler o quarto milagre de Jesus, escrito por João. Amém? A multiplicação dos pães e peixes. Foi esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e creio que o Deus de milagres já está neste lugar. Ele foi glorificado através dos louvores, através da oração, e agora ele vai falar conosco através da sua palavra. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração. A ele dou louvor, porque ele me deu salvação. Amém? Então, vamos ler a partir do versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com um dos seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é o verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Amém? Esta foi a palavra que o Senhor nos trouxe durante essa semana, irmãos, dizendo já de antemão a mim e a você: Jesus sempre sabe o que vai fazer. Foi esta palavra que o Senhor trazia ao meu coração. Em meio a essa situação, onde o Senhor vem nos mostrar que Ele nunca perdeu e nem perderá o controle de nada. Ele sempre está com todo o controle, todo poderio em suas mãos, independente da situação que nós venhamos viver ou ver. O Senhor já está dizendo a mim e a você: eu sei de todas as coisas. Ele já está dizendo a mim e a você, porque Ele é onipotente. O Senhor é onipotente. Isso é um dos atributos exclusivos de Deus, a onipotência, porque não há nada que venha impedir o seu poder, impedir o seu agir na minha e na tua vida.
Mesmo que a situação que venhamos olhar seja impossível aos nossos olhos, né? Porque nós venhamos ver, irmãos, aqui uma multidão de 5.000 pessoas e apenas 5 pães e 2 peixes. O que fazer nessa situação, né? Mas o Senhor, ele sempre sabe o que fazer. Sempre. A palavra vem nos dizendo que quando o Senhor ele questiona a Filipe, ele questiona em motivos de estar ali experimentando a fé daquele discípulo, experimentando para saber qual a atitude deles, qual o tamanho da fé deles naquele momento, o que eles poderiam trazer para que viesse, né? Oportunizar aquele momento para que o milagre acontecesse. Porque muitas vezes, irmãos, a gente limita o poder de Deus. Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus. Por quê? Porque nós colocamos nossos olhos fitados no problema e não no Deus que servimos. Nós muitas vezes esquecemos que o Deus que nós servimos é maior do que qualquer problema que venha se levantar na minha e na tua vida. Por quê? Porque nós somos tão falhos, somos tão limitados que acabamos limitando ao Senhor. E esta passagem, ela vem nos relatar, ela vem nos firmar que nada é impossível para o Senhor. Que tudo o que venha a acontecer, o Senhor já sabe de tudo. Que tudo o que venhamos pensar ou imaginar, o Senhor já está lá na frente preparando tudo. Então, foi isso que aconteceu, né? Muitos estavam para ver, porque assim, Jesus, ele saiu da Galileia, né? Como a palavra vem dizendo no versículo 1. O Senhor, ele saiu da Galileia em direção a Tiberíades. Mas existia uma multidão, porque aonde Jesus está, sempre haverá uma multidão. E essa multidão estava para quê? Muitos estavam para ver o que Jesus poderia fazer. Outros para receber da parte do Senhor. Outros estavam apenas para ver os milagres, mas outros apenas para comer o pão e o peixe. Né? E aí o Senhor já pergunta a mim e a você. E você, hoje, você está aqui por quê e para quê? Você é um dos que quer viver milagres ou quer só ver milagres? Né? E aqui a gente viu, irmãos, que no meio da multidão vai ter vários tipos de pessoas. Vai ter várias situações que nós vamos ver e enfrentar. Porque aonde Jesus está, né, nem todo mundo vai estar disponível, vai estar com fé suficiente para viver o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Porque isso tudo é pela fé. E aqui a gente vê que no meio da multidão ainda existem pessoas sem fé. Existem pessoas apenas só para ver milagres. Eles só vão ver, eles não vão viver. Vai ter pessoas que vão só ouvir falar. Vai ter pessoas que vão procurar Jesus apenas só para se alimentar. Né? Ele sabe que tudo iria ficar bem. Jesus sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus, ele pergunta. Jesus, ele indaga. Jesus, ele questiona os discípulos devido àquela situação. Porque Jesus, ele não queria saber onde tinha pão, mas como adquirir o pão. Porque ele é o pão da vida. Ele é o pão que sacia a minha e a tua fome. E ele ali perguntava aos seus discípulos, né? Onde poderemos nós encontrar, adquirir o pão? Né? Esse foi o milagre maior do Senhor Jesus, publicamente. Por quê, irmãos? Porque tinha mais de 5.000 pessoas vendo este milagre.
Porque a gente sabe, irmãos, que nesta época só se era contado os homens. Então, a Bíblia nos relata que tinha 5.000 homens, fora crianças e fora mulheres. Então, nós não temos nem uma suposição de quantidade, mas alguns teólogos dizem que tinha cerca de 19 a 20 mil pessoas. E essas pessoas viram o milagre acontecer. Essas pessoas presenciaram, estavam lá e se alimentaram do milagre. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus, Jesus, nesta passagem nós encontramos nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos nós encontramos esta passagem. Em Mateus, cada um tem seus detalhes, né? Em Mateus, Jesus curou os enfermos. Em Lucas, ele ensinou sobre o reino de Deus. Em Marcos, Jesus olhou para aquela multidão com compaixão. O Senhor, ele fez. Por quê? Porque o Senhor, ele não está apenas de aparência. Porque a gente sabe aonde o Senhor está, algo novo acontece. O milagre sempre está pronto nas mãos do Senhor Jesus, porque ele é o verdadeiro milagre. Ele é aquilo que eu e vocês precisamos. Ele é a nossa água, o nosso pão. Ele é aquilo que nós precisamos. E o Senhor, ele sabe as nossas necessidades. E o Senhor, quando ele viu aquela multidão, ele sentiu compaixão daquela multidão, porque ele sabia a necessidade daquele povo. Ele sabia que, independente de pessoas ali estavam apenas para se alimentar, mas ele sabia que tinha pessoas ali com fé, tinha pessoas que esperavam viver o milagre. E quem de nós não espera viver o milagre do Senhor? Estamos aqui para viver os planos e projetos que o Senhor tem preparado para nós. No versículo 5, o Senhor pergunta, e Filipe diz assim, nem 200 denários seria suficiente para comprar pão para esta multidão. 200 denários, irmão, significa 200 dias trabalhando. O dinheiro, a diária de um dia de trabalho inteiro. Se ele juntasse 200 dias, ainda não daria para comprar. Ele sabia que mesmo que estivesse esse valor, mesmo assim, não era suficiente para alimentar aquela multidão. O pão era feito de cevada. Versículo 9 vem nos dizendo. E o que era cevada? A cevada era um material, era um grão inferior ao trigo. Era mais fraco do que o trigo. E ele era usado para alimentar animais. E este jovem, este menino, estava ali, em meio àquela multidão, em meio àquele aglomerado, apenas com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E um dos discípulos viu aquilo. Jesus já sabia o que iria fazer, mas fez isso para que ele viesse experimentar a fé dos seus discípulos. Aqui não tem padaria. Filipe poderia dizer, Senhor, como iremos comprar tantos pães? Onde iremos conseguir tantos pães? Mesmo com esse dinheiro todo, mesmo se a gente tivesse esse valor, nós não teríamos onde conseguir essa quantidade toda de pães. Veja, irmãos, o que é o impossível aos nossos olhos. Veja uma situação problemática que muitas vezes nós vivemos. Muitas vezes nós olhamos para o problema e dizemos assim, Senhor, não tem mais jeito. Senhor, agora chegou ao fim. Mesmo que nós tenhamos ainda um pouco de força para prosseguir, mas a gente olha e diz assim, mas não tem mais uma resolução deste problema.
Talvez eu pudesse ir tentar resolver. Talvez eu pudesse buscar a ajuda de alguém. Mas como? Como eu poderia? Se só o Senhor tem para nos dar. Né? Que Pedro até disse. O Senhor, quando se chateou com Pedro ali, disse assim, vai... O Pedro não, desculpa, com os fariseus. Ele disse, vocês também querem ir com eles? E Pedro disse, para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de salvação para nós. Então, aqui os discípulos também disseram, nós não temos o que fazer. Nós não temos como, porque os nossos recursos já acabaram. Porque tem momentos nas nossas vidas, irmãos, que os nossos recursos acabam, que as nossas forças desfalecem. Aí o Senhor diz assim, Jesus nunca nos despede de mãos vazias. Os discípulos, a primeira situação que veio, ele disse, Jesus já tem uma situação e já tem uma resolução para esse problema. Despede o povo. Despede o povo, manda o povo embora. Porque, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos passando por algum processo, a gente não quer enfrentar o problema. A gente não quer. Muitas vezes a gente coloca o problema de lado e vai seguindo. Porque para a gente é mais fácil, que foi o que aconteceu. Para os discípulos, seria mais fácil despedir o povo do que o Senhor fazer o milagre naquele momento. Mesmo os discípulos tendo vivido situações de milagres com o Senhor Jesus. E muitas vezes é nossas vidas. Muitas vezes nós andamos com o Senhor, nós vemos, o Senhor faz milagres em nossas vidas, o Senhor opera situações que a gente diz assim, só o Senhor para fazer isso. Mas quando começa a complicar ainda mais ou dificultar, a gente diz, não tem mais jeito. Mas aí é quando o Senhor entra em ação. Porque quando a gente mostra a nossa dependência nele, quando dizemos assim, Senhor, agora é contigo. Agora só o Senhor para fazer. E foi isso que aconteceu, né? Porque o Senhor, ele olhou com compaixão para aquela multidão e disse o quê? Como é que o Senhor vai despedir o povo de mãos vazias? Então, já nesta noite, o Senhor diz a mim e a vocês, enquanto nós estamos buscando ao Senhor, nós não retornaremos com as mãos vazias. Porque enquanto nós estamos plantando com lágrimas, nós colheremos com alegria. O salmista já diz, né? O tempo de cantar chegará. Possa ser que hoje nós estejamos chorando, mas o Senhor diz a mim e a você, eu nunca despeço a multidão, eu nunca despeço você de mãos vazias. E o Senhor ali, aleluia, o Senhor ali, ele vem suprindo a primeira necessidade, a necessidade daquele povo, porque ele não tem comida, não tem provisão para aquela multidão. Mas a provisão está nas mãos de Jesus. A provisão está no querer de Jesus. Porque apenas uma palavra do Senhor, o leproso passava e ele dizia, Senhor, se tu quiseres me curar. E o Senhor olhou para aquele homem e disse a ele, eu quero. E o Senhor quer, nesta noite, fazer um milagre na minha e na tua vida. Glória a Deus. O Senhor quer, Ele está pronto. Não permita que as pessoas que estejam ao nosso lado, no meio da multidão, venha desfalecer a nossa fé. Não permita que a situação venha nos fazer desfalecer, mas que venhamos confiar ainda mais no Deus que prometeu, no Deus que é fiel para cumprir com as suas promessas, no Deus que é fiel para vir com resolução, com uma solução imediata. Basta Ele querer, basta o Senhor querer. Porque muitas vezes, irmãos, em meio à multidão, as pessoas elas apenas buscam a provisão.
Elas querem a provisão, mas esquecem que existe um Deus provedor. Muitas vezes nós queremos a provisão, mas não queremos o provedor. E o Senhor vem nos mostrar através desta passagem. Porque enquanto nós estamos tendo a provisão, porque o provedor está com suas mãos estendidas à minha direção e na tua, abençoando a minha vida e a tua, dizendo: eu não despeço meu povo de mãos vazias. Porque a compaixão do Senhor tem alcançado a cada um de nós todos os dias. A sua misericórdia tem nos acompanhado, tem nos sustentado, a sua graça tem nos colocado em pé todos os dias. Jesus, ele olha para aquela multidão, querendo suprir a necessidade daquele povo. Porém, ele não só estava preocupado com a necessidade física, que era o pão, o alimento, mas também, e o mais importante, era a necessidade espiritual daquele povo. Porque aquele povo precisava do Senhor. Por isso que o Senhor, ele ensinava sobre o reino. Ele ensinava sobre o reino de Deus. Porque enquanto eles estavam se alimentando do maná da terra, maná físico, mas também do espiritual. Porque Jesus, ele sabe a minha e a tua necessidade. Ele sabe a necessidade de cada um que está no meio da multidão. Às vezes nós estamos no meio da multidão, irmãs, e pensamos que ninguém está nos vendo. Nós olhamos para um lado e para o outro e dizemos: estamos sós. Ninguém me vê. Mas o Senhor, aquele que sonda, aquele que conhece, aquele que no mais profundo está te vendo nesta hora, diz: eu sei a tua necessidade. A necessidade do seu povo o Senhor conhece. Ele sabe o que eu e vocês estamos necessitando nesta hora. Se for força, o Senhor é aquele que dá força. Se é ânimo, o Senhor é aquele que traz ânimo para nós. Se é saúde, Ele tem cura para mim e para você. Se é feridas, Ele tem o bálsamo. Se é inquietação, Ele tem calmaria. Mas Ele diz a mim e a você: confia em mim. Não te preocupa com a multidão. Não te preocupa com a falta de pão, porque o Senhor, no pouco, ele faz o muito. No pouco, o Senhor faz um milagre acontecer. É só nós crermos nele. É só nós estarmos esperando nele. Só em Jesus teremos as nossas necessidades supridas. Só nele. Só nele. Porque ele conhece as nossas necessidades. Os discípulos trazem para Jesus a situação, né? Muitas vezes nós levamos a nossa situação ao Senhor em oração. Senhor, tu estás vendo. Senhor, estou passando por isso, isso e isso. Senhor, olhe isso. Senhor, olhe aquilo. Mas nós devemos lembrar que o Senhor ele sempre vai ter um alimento para mim e para você. E mesmo estando em meio ao deserto, porque esta situação aqui, irmãos, eles estavam num deserto. Um lugar de deserto, uma hora avançada, porque nos outros evangelhos, eles trazem alguns detalhes, né, que aqui eu vou citar, né? Alguns dizem que era um lugar deserto, a hora já estava avançada. Eles queriam dispensar o povo por conta disso. Mas Jesus pergunta a Filipe: onde podemos encontrar pão? Porque a hora já é avançada. Muitas vezes o Senhor nos confronta com as nossas próprias indagações. Você quer isso? Mas como vamos fazer? Mas o Senhor não pergunta a mim e a você pelo fato dele querer a nossa opinião, querer, por conta da nossa opinião, resolver o problema. Não. Ele quer nos experimentar. Ele quer nos dar experiências. Assim como foi com Filipe. Ele perguntou a Filipe: onde poderemos comprar pão?
Aí o Senhor pergunta a mim e a você, como podemos resolver essa situação que você está passando hoje? Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer mandar no Senhor. Muitas vezes a gente quer dar opinião ao Senhor. Quando a gente está orando, a gente diz, Senhor, faz assim, Senhor, faz assado, Senhor, abre aqui, abre ali. Muitas vezes nós queremos que o Senhor trabalhe da nossa forma. Mas como eu disse no início, o Senhor sempre sabe o que faz. Sempre. Nós temos apenas que confiar. Apenas confiar e descansar nas respostas do Senhor. Porque as respostas dele sempre vão suprir as nossas necessidades. Talvez não seja o que eu quero, o que você quer, mas é o que o Senhor tem para nós. É o que o Senhor tem para suprir as nossas necessidades neste momento. E a necessidade daquele povo naquele momento era o quê? Era o alimento físico e espiritual. E o Senhor Jesus tinha para eles. Jesus sempre sabe o que fazer, porque ele sabe a intenção do coração. Ele sabe a intenção do meu coração, ele sabe a intenção do teu coração. Porque é muito fácil, irmãos. Como eu tinha dito já, é muito fácil, foi muito fácil para os discípulos. A gente não tem como resolver esse problema. A gente não tem como fazer. Então, despede, Jesus. Despede que esse povo vá embora. E eles arranjam, pelo caminho, arranjam alguma coisa para comer. Mas a compaixão do Senhor é tão grande. Seu amor é tão infinito, irmãos, que ele não vai nos despedir de toda forma. Primeiro, ele vai suprir as nossas necessidades. Vai nos firmar, vai nos fortalecer, vai nos colocar de pé e vai dizer: agora prossiga. Agora você está pronto. Vá e ajude. Vá e leve a palavra. Vá e leve o pão. Leve a água para aqueles que necessitam. Porque muitos ainda continuam da mesma forma. Muitos na multidão permanecem no mesmo lugar. Nós, muitas vezes, já temos saído do lugar, mas ainda tem irmãos que não saíram. Continua da mesma forma, no mesmo lugar. E o Senhor tem preparado a mim, preparado a você. Perguntando, nos experimentando. Porque o Senhor é aquele que prova para aprovar. Ele nos aprova. Muitas vezes o Senhor nos pergunta, né? Para nos experimentar, como eu estou dizendo. Porque Ele não precisa da nossa opinião, da nossa sugestão. Ele só quer que nós confiemos nele. Ele só quer que nós descansemos nele. Porque o Salmos 46 diz: ainda que a terra mude de lugar, que os montes se projetem para para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O Senhor está dizendo a mim e a você, mesmo que tudo isso venha acontecer, mas eu estou mandando você descansar, porque eu faço cessar as guerras e trago paz ao teu coração. Trago paz a meio às dificuldades. Então descanse, confie. Não olhe para a situação, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé. Porque é Ele que tem nos sustentado todos os dias. Descanse no Senhor. Confie nele e no seu poder, pois ele não perdeu o controle de nada e nem perderá. Tudo está em seu domínio. Tudo está em suas mãos. Gostamos de sugestionar em nossas orações, como eu falei. Mas quando somos questionados pelo Senhor, o que fazemos? Porque a gente lembra de um profeta, irmãos, Ezequiel. O Senhor questionou Ezequiel. Ezequiel estava no vale de ossos sequíssimos. Eram sequíssimos. Não tinha mais esperança. Não tinha mais o que fazer. Aí o Senhor pergunta, em meio às impossibilidades da tua vida, tu prefere adorar ou questionar?
ou duvidar. Porque muitas vezes, irmãos, nós duvidamos tanto do Senhor. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você que o profeta, ele respondeu com sabedoria. Porque quando a gente não sabe o que responder, a gente faz como um profeta: Senhor, poderão reviver esses ossos? Aí o Senhor está dizendo assim, na situação que tu estás vivendo, poderá ter alguma resolução desse problema? Poderá vir algo que venha colocar um ponto final nisso e começar uma nova situação, uma nova história? Aí o que é que a gente faz? A gente faz como profeta. Senhor, só tu sabes. Só tu sabes, Senhor. Porque, irmãos, se o Senhor quiser fazer em meio a um rebuliço, como ele fez no Vale de Ossos Secos, ele vai fazer. Mas também, se ele quiser fazer na calmaria, ele também faz. Mas a certeza que nós temos é que ele faz, que ele vai fazer, que ele vai operar milagres e maravilhas para que o seu povo veja, para que nós venhamos viver aquilo que ele tem preparado para nós. Só tu sabes, Senhor. Só tu sabes. E o Senhor, com apenas uma palavra, coloca tudo no seu devido lugar. Nós também podemos fazer como Jeremias. O Senhor questionou a Jeremias, perguntando a Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês? E ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o que foi que o Senhor disse a ele? Vistes bem, pois eu velo pela minha palavra. O Senhor é fiel para cumprir, irmãos. O Senhor é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Porque quando ele fala, está decretado. Está decretado. Ele muda a situação, ele converte gente, se muda a gente, faz juiz assinar, faz médico operar, faz advogado, faz porta abrir. Ele faz como ele quer, porque o poder está em suas mãos. E assim o Senhor ele tem falado aos nossos corações, irmãos. Jesus ele pega o pouco. Ele pega o pouco. Porque ali só tinha 5 pães e 2 peixes. E veja o milagre acontecer. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o pouco e transforma em coisas grandes. Ele faz como lhe apraz. Ele pega a nossa pequena fé e faz um milagre acontecer. Para que nós venhamos ver que o nosso Deus é maior do que qualquer situação que venhamos viver. Que o nosso Deus é maior do que qualquer problema que se levante, qualquer gigante que venha se levantar contra nós, contra a família, contra a nossa família. O Senhor diz a mim e a você: eu pego o pouco e transformo em coisas grandes. Confie tão somente que o pouco que nós temos, estamos depositando nas mãos do Senhor. Ele fará coisas grandes. O que nós não podemos fazer, o Senhor faz e multiplica. Ele faz e multiplica. Aleluia! O pouco ele transforma. E o que nós não podemos fazer, ele faz e multiplica. Ele multiplica o pão, ele multiplica a farinha, ele multiplica o azeite. Ele multiplica, irmãos, porque ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe até onde nossas forças conseguem nos levar. E muitas vezes, quando nós não temos força para ir, ele nos coloca nos braços e nos carrega. E diz: o teu pouco eu faço o muito. No teu pouco eu faço coisas grandes. Então, o que o Senhor está dizendo a mim e a você: confie somente. Descanse, porque o mais o Senhor fará. Quando nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu sou limitada,
Senhor, eu não posso mais, mas eu confio num Deus que pode todas as coisas. É quando a gente sai de cena, irmãos, e o Senhor entra em ação. Aí é quando ele diz a mim e a você: deixe que o teu pouco eu faço grandes coisas. Onde o que você não faz, eu faço e multiplico. Amém? Que o Senhor continue multiplicando nossa fé, multiplicando nossas forças, multiplicando nossa saúde, irmãos, porque necessitamos de saúde para fazer a obra. Né? Que o Senhor continue revigorando a família Vigília, continue nos ajudando, nos sustentando e multiplicando tudo aquilo que temos colocado em suas mãos. E tudo aquilo que ele tem colocado em nossas mãos também seja multiplicado, porque o Senhor é um Deus de milagres, Deus de coisas grandes e Deus de promessas. Amém?